Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse, um livro, uma pessoa e um plano singular. Vejam vocês que João está recebendo aqui a revelação do Cristo glorificado. E ao mesmo tempo recebendo uma ordem. Escreve o que vês em livro. A revelação não era uma revelação subjetiva, para ser guardada apenas por João, para o seu deleite. Mas uma visão que deveria ser fielmente escrita e enviada às igrejas, não apenas da Ásia, mas às igrejas de Cristo em todas as épocas e em todos os lugares. Se este livro deveria ser, estas visões deveriam ser colocadas em livro, precisamos perguntar quais são as características deste livro. E nesta noite, de forma introdutória, eu gostaria de elencar 9 características do livro de Apocalipse, que são particulares, que são singulares, que são peculiares a este livro. Em primeiro lugar, o livro de Apocalipse é um livro centrado na pessoa de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Não apenas a descrição de fatos futuros que hão de acontecer, mas sobretudo é a descrição do Cristo glorioso, glorificado, exaltado, o noivo da igreja, soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que reina para sempre. Em segundo lugar, o livro de Apocalipse é um livro aberto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é um livro misterioso, fechado, selado, imperceptível na sua mensagem, o que nós encontramos neste livro, que ele é a revelação de Jesus Cristo. Deus levantando a ponta do véu e mostrando com clareza a pessoa vitoriosa e gloriosa do seu Filho. E lá em Apocalipse 22:10, há uma ordem para João: não seles este livro, não seles as profecias deste livro, porque a mensagem deste livro há de ser uma mensagem entregue para toda a igreja, em todo tempo, em todo lugar, para a edificação e encorajamento da igreja. Esse livro haveria de ser um livro lido publicamente, em voz alta na igreja. Por isso há uma ordem, há uma palavra aqui no verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as profecias deste livro. Em terceiro lugar,
O livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Os símbolos perenizam a mensagem. Ao mesmo tempo que este livro é uma janela aberta para a igreja, este livro é uma janela fechada para o mundo. Ao mesmo tempo que ele levanta a ponta do véu e revela o propósito vitorioso de Deus para a sua igreja, é um livro misterioso para aqueles que não conhecem a Deus. Por isso é um livro de simbologia. Porque ao mesmo tempo que aponta verdades para uns, oculta essas mesmas verdades para outros. Quarto lugar, este livro é um livro de profecia. E a grande profecia deste livro, irmãos, não é apenas descrever os eventos que hão de fazer parte da história no tempo do fim, mas a profecia deste livro preocupa-se, centra-se, foca-se essencialmente na vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja no tempo final. Se você perceber, a igreja está triunfando sobre os seus adversários, a igreja está vencendo esses adversários, seja o dragão, seja a besta, seja o falso profeta, seja a grande meretriz, a grande Babilônia, sejam os ímpios, finalmente seja a morte. A igreja triunfa com o seu Senhor, com o seu cabeça, com o seu noivo, Jesus Cristo. Quinto lugar, este livro é um livro que tem uma bênção completa para a igreja. Eu, se Deus quiser, oportunamente, quero preparar uma mensagem sobre as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Nesse livro, há 7 bem-aventuranças. E 7 é o número completo. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias deste livro. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Bem-aventurados são aqueles que guardam as suas vestiduras, para que não sejam encontrados nus. Bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que receberem e passarem pela primeira ressurreição. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É um livro de bem-aventuranças. É um livro que fala da felicidade plena e completa da igreja de Deus. Não é um livro para a igreja ter medo. Ao contrário, é o livro da maior consolação da igreja, é o livro de Apocalipse, porque é o livro que descreve a felicidade plena e total da igreja de Jesus Cristo. Sexto lugar, o livro de Apocalipse é um livro relevante, porque diz a Bíblia que este livro trata das coisas que em breve devem acontecer. Está isso no verso 1, reafirmado no verso 3. O tempo está próximo. E quando você vai examinar o que significa esta expressão, as coisas que em breve, ou próximo devem acontecer, não está pensando basicamente na questão cronológica, mas no aspecto repentino dessas coisas acontecerem. Isto porque o tempo de Deus não é o tempo nosso. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. É por isso que a ordem de Deus para a igreja é: vigiai, estai apercebidos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai para que este dia não vos encontre dormindo, sem vigilância, despreparados. De tal maneira que este livro é relevante porque ele alerta a igreja em qualquer tempo, em qualquer época, que a igreja precisa estar preparada para ouvir a voz do seu noivo e encontrar-se com ele. Sétimo lugar, esse livro é um livro majestoso. O Apocalipse é o livro do trono de Deus. O trono de Deus, ou a palavra trono, aparece nesse livro 46 vezes. É o livro que mostra que o nosso Senhor reina, que Ele governa, que Ele está no trono, que Ele é soberano, que as rédeas da história estão nas suas mãos. Ainda que você olhe agora e veja a criminalidade campeando, a corrupção campeando, ainda que você veja a injustiça prosperando, ainda que você veja catástrofes, ainda que você veja a história como que parecendo sem leme, sem rumo,
A história está nas mãos do nosso Senhor e Ele está no trono, e a história não está sem rumo, sem norte. A história caminha para a sua consumação final e gloriosa, porque o nosso Senhor está no seu trono. Em oitavo lugar, este livro é um livro universal. Você encontra João vendo nações, vendo povos, como parte deste glorioso programa de Deus. Que coisa fantástica! As ilhas mais remotas, as nações mais distantes, as etnias mais escondidas, aquelas que já desapareceram da história, aquelas que já foram extintas, aquelas tão pequenas ao ponto de não se ter nenhuma preocupação com elas. Diz a Bíblia que todos os povos, todas as etnias, todas as raças, todas as línguas, todas as nações estão incluídas e embutidas neste plano glorioso e vitorioso de Cristo Jesus, porque Ele morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação. Finalmente, irmãos, nono lugar, este livro é um livro apoteótico. Apoteótico. Este livro é o clímax da Bíblia. É o apogeu da revelação de Deus. Tudo aquilo que foi começado lá no Gênesis será consumado no Apocalipse. Aquilo que Deus iniciou, Ele não vai deixar no meio do caminho. Aquilo que Deus começou a fazer não vai ficar pelas metades. Deus vai concluir todas as coisas e consumar todas as coisas de forma plena, vitoriosa, gloriosa, triunfal. E este livro é a vitória final, consumadora, apoteótica de Jesus Cristo, o noivo da igreja, e da igreja a noiva de Cristo. Agora que já olhamos as características desse livro, importa-nos olhar esta primeira visão que João está tendo. Agora eu chamo a sua atenção para os versos 9 a 20. A primeira coisa que você vai encontrar nesta narrativa é que o escritor se apresenta. Ele é introduzido nessa cena. Veja você, versículo 9. Eu, João. E veja que no verso 9, no verso 8, existe um outro eu. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diante da revelação suprema de Jesus, agora Ele se introduz como aquele receptáculo, como aquele veículo que vai receber essa gloriosa visão. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Preste atenção num detalhe fundamental aqui. O fato de João ter sido vaso de Deus, instrumento para receber tão gloriosa, inaudita e arrebatadora visão, não faz dele alguém mais elevado do que os outros. Não o põe numa posição de relevo e de destaque, mas ele faz questão de se apresentar como irmão e como companheiro, no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade, que aqueles irmãos que estavam passando também pelas mesmas dificuldades que ele estava vivenciando. Isso para nós é uma lição de alerta, para aqueles que hoje se auto-intitulam mais importantes, mais destacados, mais relevantes do que as outras pessoas, membros da família de Deus. Você percebe um outro fato interessante, é um homem que participa das alegrias e das provas da igreja. Olha, por favor, 3 aspectos aí no texto. Irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Por favor, atente para essas 3 palavras. Irmão na tribulação. A igreja de Cristo, uma igreja que recebeu como quinhão a tribulação neste mundo. No mundo tereis aflições. Importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino. A igreja, desde que
nasceu na terra, ela nasceu debaixo de tribulação. Jamais foi poupada de tribulação. Ela vai enfrentar a tribulação até o final. E se você vê o esboço dessa tribulação, é só ler Mateus capítulo 24. Porque lá em Mateus 24, há 4 fases desta tribulação. Dos versos 4 a 8, quando o Senhor Jesus alerta a igreja: ficai de sobreaviso para que ninguém vos engane. Surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres. E haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome. Nações se levantarão contra nações, reino contra reinos. Não vos assusteis, que é apenas o começo das dores. Essa é a primeira fase da tribulação da igreja. Depois vem a segunda fase, dos versos 9 a 14, que são os tormentos de perseguição, de opressão, de cerco, de derramamento de sangue, da igreja sofrendo por causa da sua fidelidade. Agora, não são fatos que estão acontecendo apenas entre as nações, mas fatos que estão acontecendo na direção da igreja, para persegui-la, para feri-la, para maltratá-la. E agora, a palavra de Deus vai nos mostrar que esses são os momentos de tormentos. Mas os versículos 15 a 28, o Senhor Jesus Cristo começa a descrever o período chamado da grande tribulação. São aqueles períodos que vão anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo período que Paulo diz do período da apostasia e da manifestação do homem da iniquidade. Quando a igreja passará pelo vale da dor, do martírio, da perseguição crudelíssima. Mas a igreja vai vencer o diabo, vai vencer o anticristo, pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro. Em último lugar, diz a Bíblia que depois desta grande tribulação, o sol se apagará, a lua se converterá em sangue, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo com grande poder e muita glória, e se assentará no seu trono para julgar as nações. A igreja é uma igreja que passa por tribulações, disse o Senhor. Em consequência disso, diz o capítulo 24 de Mateus, versos 10 a 12, que muitos vão se apostatar. Porque os falsos crentes, apenas de rótulo, não suportarão as pressões, não tolerarão ser perseguidos, e vão negar a Jesus, e vão bandear para o lado do falso profeta e do anticristo. Mas aqueles que forem selados por Deus, ainda que morram, vencerão o anticristo, porque não aceitarão a sua autoridade. Diz a Bíblia que por esses problemas de tribulação, também o amor entre os irmãos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E é nesse contexto, irmãos, é que João está dizendo: eu sou irmão vosso na tribulação, mas louvado seja Deus, ele também é irmão no reino. Por que que João diz reino? Porque a igreja de Deus, no meio da perseguição, ela não olha para aquilo que passa, ela olha para aquilo que vem. Nós já estamos no reino, o reino já está em nós, o reino já foi estabelecido na nossa vida, mas não na sua plenitude ainda. Não na sua plenitude. Quando o nosso noivo vier, quando o Rei dos Reis fizer soar a sua trombeta, então este reino que já há de vir na sua plenitude. Então diz a Bíblia que todos os inimigos dele estarão debaixo dos seus pés. E ele então entregará o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. A igreja é esta noiva que olha com muita expectativa para a chegada do seu noivo. A igreja é este reino de súditos que aguarda a chegada do Rei dos Reis. A igreja é uma comunidade de espectadora, porque ela é a comunidade que aguarda a chegada plena do reino de Deus. E como deve aguardar? De que maneira esperar? Diz João, na perseverança. E o que significa perseverança? A palavra perseverança é uma palavra grega que significa paciência triunfadora.
A igreja passa por angústias, passa por provas, passa por lutas, e talvez você que está sentado aqui nesses bancos esteja passando por momentos amargos na sua vida, por momentos de tribulação na sua vida, por momentos dificílimos na sua jornada, mas neste momento você não olha para a crise, você não olha para a tribulação, porque entre a tribulação e o reino existe um estado de espírito que deva fortalecer você, que é uma atitude de paciência triunfadora, é a perseverança em Jesus. Depois que João se apresenta, ele vai mostrar as circunstâncias que fizeram parte desta revelação que ele recebe. Veja os versos 9 e 11 ainda. Diz o texto: achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Primeiro, o local é identificado. Uma ilha chamada Pátimos. Pátimos é uma ilha do mar Egeu, 14 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Era uma colônia penal do Império Romano, para onde os imperadores baniam os criminosos e os presos políticos. Era uma ilha onde as pessoas perdiam seus direitos civis e suas propriedades e suas posses. E eram levadas para lá para trabalhos forçados nas minas, onde eles tinham que trabalhar, passando fome, vestido de trapos. E diz as Escrituras que João se encontra na ilha de Pátimos, certamente no governo de Domiciano, chamado Segundo Nero, porque foi o imperador que arrogou para si o título de Senhor e Deus e abre contra a igreja crudelíssima perseguição. João certamente deve ter sido delatado, quem sabe pelo governador da Ásia. Por que motivo? Diz ele, por causa da palavra de Deus. Por pregar a palavra de Deus. Esta é a razão do exílio. João está preso na ilha de Pátimos por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo e a pregação da palavra. Por quê? Porque naquela época, certamente, Domiciano já estava exigindo que as pessoas o adorassem como Senhor e Deus. E João pregava um outro Deus, um outro Senhor, o soberano dos reis da terra, o Senhor Jesus Cristo. Isso era uma afronta ao imperador. E desta forma João é perseguido. Mas louvado seja Deus, queridos. O apóstolo João mesmo sofrendo humilhação, prisão, fome, exílio, trabalhos forçados por amor à palavra de Deus. Diz a Bíblia que ele não apenas se achava em Pátimos, mas diz o texto: achei-me em espírito. Louvado seja o Senhor. Fisicamente ele estava em Pátimos. O Império Romano o impediu de contactar-se com seus irmãos, de relacionar-se com seus irmãos. Mas o Império Romano não pôde impedi-lo de estar em contato com o trono de Deus. Pôde impedi-lo de relacionar-se com as pessoas, mas não pôde impedi-lo de relacionar-se com Deus vivo, nem de Deus se revelar a ele. Irmãos, que gloriosa verdade é essa na história da igreja. Quantas vezes as forças deste mundo se levantaram contra a igreja. Quantas vezes irmãos nossos foram encerrados em prisões. Quantas vezes irmãos nossos foram colocados nas arenas. Quantas vezes eles foram trucidados truculentamente. Mas nunca, nenhum homem, nenhum poder na terra, nenhum poder do inferno pode impedir a igreja de adentrar a sala do trono, de ter comunhão com Deus, de ter alegria em Deus, de ter contato com o céu e de receber do céu força, alento e visão para a sua caminhada. É isso que está acontecendo aqui. Ele está em Pátimos, mas também está em espírito. E em espírito, o Senhor Jesus glorificado se revela a ele de maneira esplêndida e gloriosa. O que eu acho maravilhoso é que Deus transforma os planos dos homens, ainda que loucos, desvairados, em instrumentos para a consumação dos seus projetos gloriosos. Diz o Salmo 2, que quando os homens e os reis da terra se levantam para se insurgir contra Deus e contra o seu Cristo, o Senhor se ri no céu. Deus dá gargalhada no céu.
Sabe por quê? Porque é tolice alguém enfrentar o Todo-Poderoso. É tolice alguém querer deter o braço do Deus onipotente. É tolice alguém resistir ao soberano Senhor dos céus e da terra e prevalecer. O Império Romano quis amarrar este vetusto apóstolo e lançá-lo no exílio. Mas o exílio torna-se a porta do céu. O exílio torna-se um instrumento que Deus vai usar para se revelar de forma gloriosa e o seu plano glorioso à igreja por todos os tempos. Diz a Bíblia que esta revelação João a recebe no dia do Senhor. Achei-me espírito no dia do Senhor. Possivelmente no dia que João estava adorando a Deus. Dia que ele estava celebrando a ressurreição do seu Senhor. O dia que ele estava em comunhão de espírito com aqueles irmãos e companheiros da tribulação que estavam passando por lutas e provas. Nesse dia, exatamente nesse dia, ele recebe a visão do Cristo glorioso. E se você perceber, ele está recebendo esta visão para ser transmitida. Diz a Bíblia que ele ouve atrás dele uma voz, como voz de trombeta. Por que ouviu esta voz atrás? Talvez para que nenhuma voz paralela pudesse distraí-lo. Como está lá no livro do profeta Isaías 30, versículo 21. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas ouvirás uma voz atrás de ti, este é o caminho, andai por ele. Não é voz de trombeta, é voz como de trombeta. João não consegue identificar totalmente, porque é uma voz soberana, misteriosa, celestial, gloriosa, e a única comparação que ele pode encontrar, que é como voz de trombeta, porque no Velho Testamento a trombeta era a voz da manifestação poderosa de Deus. Ele recebe uma ordem: o que vês, escreve num livro. Escreve. Coisa fantástica. Deus já tinha mandado escrever várias vezes. Várias vezes Deus está mandando escrever nesse livro. Escreve num livro. Apocalipse 14, 13 diz: veio uma voz do céu dizendo: escreve isso. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Deus ainda diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve isso. Agora veja você, o que tem esse livro? Versículo 19 nos diz uma coisa maravilhosa. Escreve. Olha aí, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Veja você que o livro de Apocalipse não se limita ao passado, e o livro de Apocalipse não se limita apenas ao futuro. Escreve o quê? Escreve o quê? As coisas que viste, referindo-se ao passado. As coisas que são, referindo-se ao presente. E as coisas que hão de acontecer, referindo-se ao futuro. A melhor maneira de olhar este livro é um livro histórico, que é atual, que é pertinente, que é necessário para a igreja ontem, é hoje e o será amanhã. Mas finalmente, irmãos, eu queria que nós olhássemos agora uma das mais lindas, belas e completas descrições, se não a mais completa descrição do noivo da igreja em toda a literatura bíblica. Essa é a visão que João está tendo agora de Jesus, dos versos, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Visão apresentada. Veja você, que quando ele ouve a voz, atrás dele, ele se volta por completo, para ver quem falava com ele. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, quase que podemos perceber que ele tem um choque, ele leva um susto, porque em vez de ver aquele que falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro. E o que isso significa? Significa que ninguém pode ver o Cristo glorificado a não ser através da igreja. Esta é uma das verdades mais profundas para os nossos dias. Que a igreja é fundamental. Não existe pessoa crente sem igreja. A igreja é o corpo de Cristo.
A igreja é a noiva do Cordeiro. E por que a igreja é necessária? Porque quando ele volta para ver, ele vê 7 castiçais de ouro, 7 lâmpadas, 7 candelabros. Ele olha para ver, e diz a palavra que ele voltou e viu 7 candeeiros, cada candeeiro representando uma igreja. Ele olha para ver Cristo e vê a igreja. O que é a igreja? A igreja é a luz do mundo. Por isso, o símbolo da igreja aqui é um candelabro, é uma tocha, é uma lâmpada. O que é tremendo, irmãos, é que Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, consequentemente para todas as igrejas, que se a igreja deixar de brilhar, se a igreja deixar de ser luzeiro no mundo, o Senhor da igreja é capaz de remover este candeeiro do seu lugar. Olha a responsabilidade da igreja. Está lá no capítulo de número 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A finalidade da igreja é ser luz no mundo, e se ela apaga essa luz, ela não tem razão de existir e de ser. E as 2 figuras que João usa são 2 figuras análogas: estrelas e candeeiros. No verso 16 diz que ele está segurando na mão direita as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Estrela existe para brilhar. Candeeiro existe para brilhar. Não importa a interpretação que venhamos a dar o que significa anjos, porque há uma diversidade de entendimento entre os estudiosos da Bíblia, mas talvez o consenso maior é que esses anjos aqui estejam se referindo aos próprios líderes da igreja, aos pastores da igreja, a outros estudiosos que entendem que seria restringir demais a liderança da igreja e entendem que as estrelas aqui estejam representando uma outra figura da própria igreja, de tal maneira que tanto estrela quanto candelabro refere-se à própria igreja como luz do mundo. Não importa se a igreja como um todo ou se a sua liderança, o certo é que a igreja existe no mundo para brilhar. Mas a partir de agora, João vai ter uma visão do Cristo glorificado. E eu chamo a sua atenção, se você está anotando aí, que João vê 10 características de Jesus. 10 marcas de Jesus, e 10 também é um número muito importante no Apocalipse. Eu não vou me deter longamente sobre essas características, mas chama a sua atenção para elas. Versículo 13, ele fala das vestes. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Veja que Jesus está no meio da igreja. E a partir de quarta-feira, eu não vou me deter detalhadamente às quartas-feiras em cada carta. Pretendo fazer isso no culto de domingo à noite. Mas vou dar uma visão para vocês, porque senão nós gastaríamos 2 meses praticamente só nas cartas, e eu quero entrar o mais cedo possível no capítulo 4. Então nós vamos apenas ter 2 estudos sobre as cartas, para nos deter mais delongadamente nelas aos domingos à noite. Mas se você perceber, Jesus está no meio da igreja, conhecendo a igreja, encorajando a igreja, exortando a igreja, corrigindo a igreja, consolando a igreja. Que nota sublime esta do Cristo presente no meio do seu povo. Quem é esse Cristo? Verso 13 fala das suas vestes. E as vestes talares, cingida à altura do peito, é a figura do sacerdote. Com a cinta de ouro é a figura do rei. Quem é esse Jesus? Ele é o sumo sacerdote que nos conduz a Deus. Ele é o rei supremo que governa a igreja. Depois das suas vestes, o verso 14 fala da sua cabeça. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã e como a neve. E cabeça branca, cabelos brancos, falam da sabedoria, falam da eternidade de Jesus Cristo. Quem é este Jesus? É aquele que é a sabedoria de Provérbios, é aquele que é eterno, o Pai da eternidade. Terceiro lugar, você vê aí
Fala dos seus olhos, versículo 14, os olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo é uma descrição da sua onisciência, do seu pleno conhecimento no juízo. Seus olhos penetram, seus olhos invadem aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que está debaixo do tapete, aquilo que não foi apanhado pelo braço da lei, aquilo que escapou dos tribunais humanos. Os olhos desse juiz devassam, perscrutam e chegam nas mais profundas cavernas e nas mais profundas escuridões deste mundo. Quarto lugar, versículo 15, veja a descrição dos seus pés. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, é a ideia do bronze se derretendo no fogo. Isso fala da onipotência de Jesus, sobretudo da sua força esmagadora no seu juízo, quando ele vai subjugar debaixo dos seus pés todos os seus adversários e todos os seus inimigos. Quinto lugar, você vai ver no verso 15 a sua voz. A voz como voz de muitas águas. Aqui uma voz poderosa, aqui a voz irresistível, aqui a voz do juízo, que quando a voz trombetear, as vozes humanas vão ter que se silenciar. Se você percebe uma coisa, no livro de Apocalipse, não há voz de contestação, não há voz de contestação no juízo de Deus, não há réplica, não há tréplica. No juízo de Deus, o único que vai levantar a sua voz é o supremo juiz. E os homens se silenciarão, eles se calarão, porque estará alto evidente seu pecado, sua miséria, e a glória da justiça do juiz há de prevalecer. Sexto lugar, veja você a sua mão, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas. A liderança da igreja, e a igreja está na mão direita, a mão que governa, a mão que rege, nas mãos do Senhor. Que consolo é saber que a igreja está nas mãos do Rei dos Reis. E Jesus vai dizer lá em João 10, 28, que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Sétimo lugar, veja você a sua boca, versículo 16. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa espada, queridos, não é o evangelho agora. Se você olhar no contexto do Apocalipse, esta espada que sai da sua boca é a mesma espada de Apocalipse 19. É a única arma do Cristo que vem. É a espada do seu juízo. É a espada que vem trazendo juízo sobre os homens. Onde é proferida a sentença judicial, sem nenhuma contestação. Oitavo lugar, o seu rosto. Veja o versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que figura esplêndida. Não é mais o Cristo servo. Não é mais o Cristo imprensado, acuado, perseguido pelos fariseus. Não é mais o Cristo do avental que lava os pés dos discípulos. Não é mais o Cristo preso no Getsêmani. Não é mais o Cristo surrado, açoitado, cuspido no rosto. Não é mais o Cristo com a face sulcada de feridas e de suor e sangue. Mas agora é a visão do Cristo da glória, cuja face brilha como o sol no seu fulgor. Nono lugar, qual é a figura desse Cristo glorificado? Versículo 17. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é a origem de todas as coisas e Ele é o consumador de todas as coisas. Com isso Ele está dizendo que Ele é aquele que tem vitória completa sobre o último inimigo, que é a morte. Ele é o A e o Z, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Finalmente, 10º lugar, Ele é aquele que tem a vitória completa e triunfal. Veja verso 18. Aquele que vive. Estive morto,
Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João vê esse Cristo glorioso, ele percebe que é o mesmo Cristo da cruz, é o mesmo Cristo da manhã da ressurreição, é o mesmo Cristo que venceu a morte, é o mesmo Cristo da glória, é o mesmo noivo, é o mesmo juiz, é o mesmo soberano da terra, é o mesmo Senhor absoluto. E agora ele diz, eu tenho as chaves. Quem tem a chave tem autoridade, quem tem a chave tem poder. E Jesus disse, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Lá no capítulo 3, verso 7, o Senhor Jesus Cristo vai dizer à igreja de Filadélfia que ele tem a chave de Davi, que ele fecha e ninguém abre, e ele abre e ninguém fecha. Esta chave de Davi é a chave do céu. Louvado seja Deus! O nosso Senhor tem a chave do céu. Ele quem abre a porta do céu, porque Ele é a porta. É Ele quem convida, vinde a mim. É Ele que tem a chave, é Ele quem abre os páramos celestiais para nós. Mas agora Ele chega para uma igreja perseguida, torturada, que está enfrentando o martírio e a morte, e vai consolar aquela igreja para dizer, igreja, ânimo, porque eu também, não apenas tenho a chave do céu, mas eu tenho também a chave da morte e do inferno. Ele está querendo dizer com isso que ele tem a chave da morte e do Hades, ou do túmulo aqui no contexto. Ele tem a chave que abrirá o túmulo, que quando a sua trombeta soar, diz a Bíblia que diante da sua voz poderosa, os túmulos ouvirão a sua voz, os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Louvado seja o Senhor. Os cemitérios há muitos esquecidos, aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram incendiados, aqueles que morreram comidos por feras, aqueles que morreram debaixo de perseguições crudelíssimas, ou aqueles que foram consumidos, que nem cinza sobrou diante de bombas atômicas. Diz a Bíblia que Ele, Jesus, tem a chave. E quando a sua ordem foi dada, aqueles que estiverem trancados na morte, seus corpos estiverem trancados na morte, ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição da vida ou para a ressurreição do juízo. Louvado seja o Senhor. E eu termino. O que é que como é que João reage diante disso? Diante de um Cristo da glória. Como é que a igreja reage? E diz o versículo 17, irmãos, quando o vi, disse João, caí a seus pés como morto. É impossível ter uma visão da glória de Cristo sem nos prostrarmos aos seus pés. Foi esta visão que Moisés teve na sarça e prostrou. Foi esta visão que Daniel teve, e diz a Bíblia que esvaíram-se as suas forças e ele desmaiou como morto. Foi esta visão que Ezequiel teve e caiu também com o rosto em terra. Foi esta visão que Isaías teve e também não suportou a glória de Deus. Foi esta visão que Pedro teve diante da divindade de Cristo. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Foi essa visão que Paulo teve no caminho de Damasco e caiu ao chão desmaiado. Quando a igreja tem uma visão da glória do seu Senhor, esta igreja se prostra. É lamentável que tantas pessoas hoje estejam banalizando a glória de Deus. Pessoas que a granel estão caindo, dizendo que estão caindo diante da glória de Deus. É impossível. É impossível banalizar a glória do Rei da Glória. É impossível. Aqueles que têm uma visão do Cristo da glória não suportam esta glória deste corpo de carne, porque o nosso Senhor da glória é aquele que habita em luz inacessível. E o que acontece quando ele cai? O mesmo Cristo que segura as estrelas na sua mão direita, que sustenta a igreja, é o Cristo que vai pôr a sua mão direita sobre João e dizer para ele, não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive,
mas estou vivo pelos séculos dos séculos. O Cristo da glória toca e fala. O Cristo da glória é aquele que levanta o caído. O Cristo da glória é aquele que restaura o fraco. O Cristo da glória é aquele que põe de pé aqueles que se prostram aos seus pés. Que Deus nos ajude, como igreja, a termos uma visão do nosso noivo, do Senhor da igreja, do nosso amado Salvador e Senhor. Que tenhamos mais reverência diante dele. Que tenhamos uma visão mais clara da sua majestade, da sua santidade, da sua grandeza, do seu poder. Para que quando estivermos diante dele, também nos curvemos e o adoremos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encante com a beleza de Jesus. Que Deus nos encante com a revelação do nosso noivo, o Rei da Glória. Amém.